O que acontece com a pessoa quando a pessoa morre? Para onde ela vai? Ela vai para o inferno? Ela vai para o purgatório? Ela vai para onde? Ela fica vagando? Ela reencarna? O que acontece com a pessoa na sua morte? Temos uma alma? Temos um espírito? Alma e espírito é a mesma coisa? Corpo, alma e espírito que a Bíblia fala. O que significa cada um deles biblicamente falando? Esse é o Verdade e Erro e a SD. Mais uma vez aqui, mais um esclarecimento bem empolgante. É um tema bem polêmico. Mas hoje eu quero esclarecer, junto com o meu amigo pastor Flávio, que eu quero apresentar para quem não conhece ele estava aqui no primeiro curso sobre dom de línguas, verdadeiro e falso. Eu gostaria de apresentá-los para quem não conhece aí. Oi Fabinho, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente estudar esse tema tão relevante que mexe com a vida de todos nós. Afinal de contas, todos nós já passamos em algum momento no cemitério, em funerais, e a gente sabe a dor que é perder alguém bem querido, né? Pois é, o pastor, o senhor foi pastor da igreja, é pastor da igreja adventista fazem quantos anos já, pastor? E o senhor tem algumas formações também? Eu sou pastor da Igreja Adventista faz 22 anos e eu tenho algumas formações de teologia, história, biologia e ciências da natureza. Muito bem, pastor. Então eu acredito que o nosso estudo de hoje vai ser bem enriquecedor, né? Tudo bem. Para saber o que acontece com a pessoa depois que a pessoa morre, precisamos saber a origem da vida. Esse tema aqui é para quem acredita na Bíblia, né? É lógico que existem vários livros, cada um com a sua própria doutrina, existem várias religiões. Não estamos atacando pessoas, e sim doutrinas erradas. Que o papel do cristão, da pessoa que teme a Deus, é mostrar para as pessoas as verdades. As verdades que foram esquecidas, as verdades que estão sendo rejeitadas, e estamos aqui para isso. Pastor, lá em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, ali é a origem da vida, né, pastor? O que o senhor me diz sobre esta passagem? O senhor quer fazer a leitura? Então, para nós, posso fazer a leitura assim, para nós o livro de Gênesis ele é muito importante, porque ele vai formar a plataforma para muitas outras doutrinas que vão se apoiar nessa plataforma. Ou seja, a gente compreender a literalidade do livro de Gênesis nesse início é muito importante. E aqui em Gênesis capítulo 2, verso 7, a gente tem uma orientação de Deus muito clara e que coloca, como eu falei, né, a base para a gente apoiar todas as outras doutrinas e principalmente essa que mexe com o nosso coração, né? O que acontece com a pessoa quando ela morre, para onde que ela vai. Então eu vou ler aqui para vocês, Gênesis 2, verso 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, aqui a gente tem a origem da vida, o começo da vida, a explicação do que é a vida, né? Ou seja, o homem ele não tem uma alma dentro de si, ele é uma alma de acordo com Gênesis 2:7. 2,7 tem algumas traduções, uma delas diz ser vivente e outras delas, né, dessa tradução aqui desse 2,7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então tanto o homem pode se tornar um ser vivente nessa passagem de Gênesis 2,7, a tradução dela, como também pode ser alma vivente, né, pastor? Então o homem, ele não tem uma alma. O homem é uma alma de acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 7. E outras traduções, conforme que ele está lendo ali, um ser vivente, que é a mesma coisa. Ou seja, o homem, Deus pegou o barro, o pó da terra. Inclusive vocês podem pesquisar aí na internet. Aí está escrito o seguinte, na internet nos diz o seguinte, né? Que a nossa matéria, a nossa pele, tem os mesmos componentes da terra. Sais minerais, cálcio, ferro, fósforo. Isso é uma prova cabal que o ser humano foi feito da terra. Isso mostra pra gente que a Bíblia é real. Nós fomos tirados da terra.
E Deus formou o homem do pó da terra, então fez o boneco ali, fez o corpo do homem ali, sem vida, de Adão, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, é isso. A formação do homem é essa. Então, para a gente saber o que acontece depois que a pessoa morre, é necessário, então, a gente saber como que foi dada a vida. E o contrário disso, na morte, a gente vai ver em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nesse mesmo instante, perecem todos os seus pensamentos, não tem mais nada, não pode fazer mais nada, de acordo com Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Pastor, o que o senhor me diz desse espírito de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7? Porque lá em Gênesis 2,7, lá fala que o homem, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E lá em Eclesiastes 12,7, lá foi o contrário. Em vez de sair da terra e sair de Deus, fôlego de vida, voltou para a terra e voltou para Deus. Só que lá já não fala o fôlego de vida, fala espírito. Esse espírito, pastor, é a mesma coisa de fôlego de vida? É a mesma coisa, porque nós entendemos que esse fôlego de vida é essa energia vital que faz o corpo funcionar, pensar, falar, né? Ela não é, segundo a palavra de Deus, uma entidade imaterial, fantasmagórica que está dentro de nós, que se desprende no momento da morte. Isso não é o conceito bíblico, esse é um conceito grego. O conceito bíblico é que quando a pessoa morre, a sua consciência, a sua inteligência cessa nesse momento. E essa força vital que a gente está chamando aqui de fôlego de vida, ela volta para Deus, que é o doador da vida, que é o Senhor da vida, mas volta não como uma entidade pensante, com sentimentos, ou como uma entidade viva, né? Mas simplesmente como essa energia vital que volta ao Senhor. Muito bem, pastor. Então quer dizer que esse espírito, então, não é um fantasminha, tipo o Gasparzinho do desenho? Essa ideia do Gasparzinho do desenho é uma ideia grega que não pode ser introduzida na Bíblia, porque a Bíblia não fala que nós temos uma alma imortal, indestrutível dentro de nós. Esse é um conceito grego. O que a Bíblia diz em Timóteo é que só Deus é imortal, só Ele possui imortalidade. Nós, infelizmente, com a entrada do pecado em Gênesis 2:3, Deus disse que se a gente pecasse, nós morreríamos. Então, infelizmente, a condição da morte, ela foi passada em função do pecado. Se nós não morrêssemos, em nenhum momento, né, se a gente, quando, vamos falar assim, passa pela morte, desprende uma alma imortal, Deus se tornaria um mentiroso, porque ele falou claramente que nós morreríamos, né? E é interessante quando a gente vai pro texto de Gênesis, quando fala ali, se comerem do fruto certamente morrerás, o original ele é até redundante, né? Que ele fala, morre, morre, ou morrerás, morrerás. Repete duas vezes, é bem curioso o texto original em hebraico. Então morrer na Bíblia é morrer mesmo. Morrer mesmo, não tem essa conotação de algo certo, imaterial, indestrutível se descolar do corpo, né? Essa não certo, é a mentalidade hebraica. Porque então a Bíblia não pode entrar em contradição, pastor. Sim. Então o senhor falou em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, assim ao Rei eterno, imortal. Então, Deus é o Deus imortal, né, pastor? Algumas traduções trazem o único que possui imortalidade. Eu acho que traz a conotação mais rica. É 1 Timóteo 6,16. Está assim aqui, ó. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, o único que possui imortalidade. A imortalidade que Deus fez a Adão e Eva ali é uma imortalidade condicional. Se eles fossem obedientes, se eles fossem fiéis, seriam imortais. Mas não são imortais. Mas aí, então, a gente precisa esclarecer as passagens que parece que está entrando em contradição com isso daí. Que ao longo do estudo aqui, a gente vai esclarecer sobre elas. E essa condicionalidade que você está falando, Fabinho, ela é muito interessante por quê? Porque dá a entender no texto bíblico de Gênesis que
À medida que Adão e Eva comiam do fruto da árvore da vida, eles passavam a ter a imortalidade. Com o pecado, com a entrada do pecado, eles não tiveram mais acesso à árvore do bem, da árvore da vida, né, melhor. E a partir daí eles não poderiam viver eternamente na condição de pecado, né? Ou seja, a condição de morte, de fim da existência por um período, ela é uma consequência do pecado, né? Se a gente morresse, mas continuasse vivendo numa outra esfera, numa outra realidade, dá a impressão que Deus se tornaria um mentiroso, né? A palavra do Senhor não seria verdadeira. Sim. Então, pastor, o senhor falando isso aí, eu me lembrei de Salmo 146, o versículo 4. Salmo 146, versículo 4, fala assim lá: sai-lhes o espírito, eles tornam ao pó. Neste mesmo dia, perecem todos os seus desígnios, ou seja, pensamentos. Acabam todos os seus pensamentos. Então sai-lhes o espírito, é igual eu falei lá em Eclesiastes 12:7, na morte. Que o corpo volta para a terra, vira pó de novo, e o espírito, que é o fôlego de vida, pneumat em grego, e no hebraico é ruá, pastor? Isso. Tem outras também, tem nefesh, nechamá, alma. Tudo bem. Eu não sei grego, não sei hebraico, mas o Google tá aí, a gente pode ver que é isso mesmo, né? Então, quer dizer que 146, versículo 4, sai-lhes o espírito, que é o fôlego de vida, não é um fantasminha, eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam seus pensamentos. Ele não pensa mais nada, ele não fala mais nada, ele não sabe de mais nada, pastor. E Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, está escrito assim também: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, aqui está escrito além, em algumas traduções sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Pastor, aqui está muito claro, embasado em Salmos 146, versículo 4, e muitas outras passagens de Jó, muitas mais, falando que o morto então não sabe de nada, morreu, acabou. Só que algumas pessoas leem essa passagem, pastor, e falam que não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, Eclesiastes 9, 5 e 6. Então eles falam que morreu, você não faz nada aqui debaixo da terra, debaixo do sol aqui, na terra. Mas em outra esfera. Mas em outra esfera você faz. Então, ou seja, muito importante a gente saber o que, pastor? Só quer falar alguma coisa? Aqui, se a gente prestar atenção num detalhe do texto, essa questão ela se dissolve. Porque fala assim, porque os vivos sabem que vão morrer, primeira coisa, né? Todos nós estamos sujeitos à morte. Segundo, os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa. Ou seja, a nossa recompensa, ela não vem após a morte. Isso. E a gente vai estudar ao longo do estudo aqui quando que vai vir a nossa recompensa. Ou seja, se a nossa recompensa não vem imediatamente após a morte, então ele não está nem nessa esfera terrestre, debaixo do sol, né, que ele já se traz de uma forma poética, nem nenhuma outra realidade espiritual e material que possa existir, né? Ou seja, está num estado de total inconsciência, como Eclesiastes e Salmos destacaram. Certo. Pastor, eu tenho visto na internet, a internet está um campo minado. Você tem que saber andar por ele, você tem que ter conhecimento. E Amós lá fala, meu povo perece, Amós capítulo 4, meu povo perece porque falta conhecimento. Mateus 22, 29, Jesus Cristo falou, meu povo perece porque falta conhecimento também. Ele fala, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então, as pessoas hoje erram por não conhecer as escrituras, pastor. E conhecendo superficialmente. E às vezes vem uma pessoa, usa a Bíblia para tirar aquilo que você aprendeu. Igual, infelizmente, o Satanás também usou o Salmo 91 com Jesus. Se você for ver lá em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e disse, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito que te guardem todo o caminho para não tropeçares em alguma pedra.
Aí você vai lá em Salmo 91, versículo 10 e 11, lá está escrito o mesmo versículo. Ou seja, Satanás também usa a Bíblia para poder disseminar uma mentira. Devemos prestar atenção, vamos conhecer a Bíblia não entra em contradição. Não é mesmo, pastor? Com certeza. E eu queria falar para você que se porventura você está de luto, ou perdeu a mãe, ou o pai, ou uma filha, um querido muito especial, você pode encontrar consolo e conforto na palavra de Deus, que não vai entrar em contradição. Ali você vai encontrar a verdadeira fonte de esperança e conforto. Isso é uma certeza. Então, com certeza. Inclusive, isso está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 até o 16. Lá fala, consolai-vos, portanto, aos outros com essas palavras, mostrando que vai ter a ressurreição. Ou seja, agora a gente está começando a entrar mais profundamente no estudo. Ou seja, morreu, acabou. Não tem pensamento, não faz mais nada, está aguardando. Aguardando o quê? A Bíblia fala que no dia que o homem pecasse, ele perderia a salvação, ele morreria. Só que aí Deus preparou um cordeiro que representava Jesus Cristo para nos dar a salvação que havíamos perdido por causa do pecado, todos nós pecamos, e merecíamos a morte, mas aqui está falando da morte eterna. Isso. E a primeira morte é o indício disso daí. É a primeira morte a qual quase todos nós vamos passar. Só não vai passar algumas pessoas que vamos falar agora depois no curso. Durante o curso que a gente vai falar quem que não vai experimentar a morte. Então, pastor, já que a pessoa morreu, ela não sabe de mais nada. Acabou seus pensamentos. Quando que vai voltar a ter pensamento? Quando que vai ressuscitar? Se existe uma ressurreição, se a Bíblia fala disso. Quando que vai ser isso aí, pastor? Então, um dos textos mais belos que nós temos na Bíblia é de Tessalonicenses 4,15, né? Que você já mesmo mencionou que é uma ordem do Senhor, dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Qual palavra? De que quando Jesus se manifestar de forma visível, de forma gloriosa, onde todas as pessoas verão, com todos os seus anjos, com som de trombeta, com toda a sua glória e majestade, toda a sua divindade sendo manifestada, a Bíblia diz em Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e encontrarão o Senhor nos ares. Ou seja, diante desse texto, não faz o menor sentido, se você morreu e foi para o céu, já está lá, para que Jesus vai vir, voltar e ressuscitar os mortos? Ou seja, quem morreu e já está no céu, teria que voltar novamente para a sepultura para ressuscitar quando Jesus voltar? Então não faz o menor sentido essa ideia de que quando a pessoa morre, vai para o céu, fica numa outra esfera além da terrestre, né? Então não faz sentido esse pensamento, né? Muito bem. Então eu vou ler, pastor. Primeiro aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha só. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E um detalhe interessante dessa palavra que você leu, Fabinho, que é a palavra sono, né? Ela na Bíblia aparece 54 vezes relacionado com as pessoas mortas, né? Ou seja, é um estado onde a pessoa vai estar numa forma de inconsciência, sem projetos, sem planos, mas que vai haver um despertar. Por isso essa figura do sono, um acordar. Quando esse acordar vai acontecer, o acordar da morte, né? Na volta do Senhor, na volta de Jesus. Esse texto deixa bastante claro isso. Pois é, e aqui também a gente nota o seguinte, que a ressurreição
né? Vai ocorrer e vai ser quando, pastor, essa ressurreição? Que fala sobre a volta de Jesus, pastor. Exatamente. Jesus Cristo vai voltar a esse mundo, ele vai voltar como um neném de novo indefeso? Ele não vai voltar nem como nenê na barriga de alguma pessoa, como um bebezinho. Também não vai voltar de forma secreta, de forma invisível, de forma sem que as pessoas percebam. Mas, segundo Mateus, de forma gloriosa, visível, com a sua divindade plena, com todos os anjos, de uma forma extremamente extraordinária. E, igual fala Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então ele vai vir nas nuvens do céu, né, pastor? Apocalipse 1:7, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, pastor, vai ser só na volta de Jesus que vai ressuscitar os mortos, então, né, pastor? Exatamente. E para mim, esse assunto do estado dos mortos, uma das chaves para a gente entender plenamente esse assunto tem a ver com a ressurreição. Porque não faz sentido você morrer e ir para uma outra esfera, de uma forma imaterial, fantasmagórica que seja, e ressuscitar, porque não faz sentido essas duas coisas, elas ficam como que incompatíveis. Ou seja, a ressurreição deixa bem claro qual vai ser o final pleno dos mortos, que vai ser um reencontro com o Senhor e com os nossos queridos, né, que já faleceram. Pastor, muita gente agora deve estar se perguntando, mas e tal passagem? Mas e aquela parte que Jesus Cristo falou que por ladrão da cruz, o ex-ladrão da cruz lá, o ex-bandido, né, o bandido arrependido, e um deles blasfemou com Jesus e o outro falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus Cristo ele faz uma afirmação. As pessoas, pastor, eu não sei se por que porque eu já não tem informação, tem muita informação na Bíblia a respeito disso. Eu não sei como eles continuam batendo na tecla que foi no mesmo dia, mesmo eles sabendo que teve um erro aí de pontuação, pastor, porque no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. E no grego não tem pontuação. Quando traduziu pra gente em português, colocaram a vírgula. E uma vírgula no lugar errado causa um transtorno em uma frase. O pastor vai explicar pra gente, né, pastor, isso daí? Tem um ditado que diz que todo tradutor é um traidor. Então, não é tão fácil você trazer de uma língua, principalmente do hebraico, para o português na plenitude, ou do grego para o português. Por exemplo, no grego nós temos para a palavra amor várias palavras, e que no português é só amor. E então o ditado diz, né, todo tradutor é um traidor. E no caso desse texto de Lucas 23, de forma específica, com certeza nós não temos a pontuação. E aí muitas pessoas dizem, né, em verdade te digo que hoje você vai estar comigo no céu. Por que isso não é uma verdade? Porque se a gente olhar a Bíblia como um todo, nós vamos ver que Jesus vai para o céu após a sua ressurreição. Porque ele vai ter um encontro com Maria e ele vai dizer, não me detenhas, pois ainda não subi para o céu. Como que um ladrão vai entrar primeiro no céu do que Jesus? Não cabe na minha cabeça essa primeira coisa, né? Ou seja, Jesus ele só foi ao céu após a sua ressurreição. O que isso indica para nós também? Que nós, se passarmos pela morte, só iremos para o céu na ressurreição quando Jesus vier em glória e majestade. Então esse texto, o certo, né, existem teses doutorais sobre isso, longos estudos, seria uma tradução mais correta, em verdade te digo hoje, vou te falar um negócio agora, você vai para o céu, você vai se salvar, um dia você vai estar no céu comigo. A questão quando fica para um outro momento, que é na volta de Jesus, né? E o próprio contexto bíblico já traz essa ideia. Vamos fazer um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar essa frase e colocar a vírgula no lugar errado. Igual tá aqui. Jesus lhes respondeu, em verdade eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Deu de entender que é hoje mesmo. Agora vamos pegar a mesma frase e colocar a vírgula no lugar errado. Em verdade a ti eu te digo hoje. Não, a verdade a ti eu te digo hoje,
vírgula, depois do hoje. Então vou falar de novo, que eu dei uma embananadinha aqui. Em verdade, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Deu outro sentido, pastor. Eu vou repetir novamente. Jesus lhe respondeu, em verdade, eu te digo hoje, vírgula. Acabou o assunto ali, né? Tipo assim, vou continuar agora. Estarás comigo no paraíso, no futuro. Que dá mais certo com o que o senhor falou aí, que Maria Madalena foi tocar nele. Não me toques, que ainda não subi para o Pai. Sim. E tem vários comentaristas, os pais da igreja também, trazendo essa questão da pontuação, né? E que em algumas traduções para o português tem sido colocada a vírgula assim, verdade, digo hoje, vírgula, e coloca uma vírgula antes do hoje e depois do hoje. É essa Bíblia aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar para o pessoal que está aí acompanhando. Olha só, essa aqui. A Bíblia TB. É a Bíblia TB. Entendeu? Ela fala isso, ela coloca a vírgula nesses dois lugares. Ou seja, separando bem mesmo hoje. Em verdade, a ti eu te digo hoje. Hoje eu estou te falando. Estarás no futuro comigo no paraíso, que vai ser a ressurreição quando ele voltar nas nuvens do céu e ressuscitar as pessoas. Porque ele mesmo não foi no mesmo dia. Ele ressuscitou no terceiro. E quando ele disse isso aqui para o ladrão, era sexta-feira. Como então que era hoje? Então só pela lógica já dá para mostrar que não é assim como as pessoas falam. E infelizmente o nosso português ele é muito complicado, pontuação é muito complicado, você pode acabar com o texto por causa de pontuação. Então esse daqui já está refutado, Jesus não foi, o ladrão da cruz não foi no mesmo dia junto com Jesus, até porque a Bíblia entraria em contradição, porque é a ressurreição, então vai ressuscitar quem? Né, pastor? A gente vai continuar falando. A grande questão, Fabinho, mesmo independente desse debate da vírgula aqui ou ali, independente disso, mesmo se nós não tivéssemos essa pontuação, que não existia no original, com contexto bíblico, onde a gente tem mais de 300 versos que falam do estado dos mortos de uma forma de inconsciência, ou seja, a imortalidade na Bíblia, da alma, a imortalidade da alma na Bíblia, ela não aparece em nenhum momento. Ou seja, só pelo contexto da Bíblia como um todo, comparando os versos com versos, a gente já chega a essa conclusão. Por exemplo, a gente tem textos que falam do estado dos mortos como um sono, são dezenas. Textos que falam da inconsciência dos mortos, dezenas. Então, o contexto da Bíblia como um todo já traria essa grande questão. Agora, o problema é que algumas pessoas querem forçar na Bíblia a imortalidade da alma, e aí traz essa questão da tradução e da vírgula, né, da pontuação, mas que fere a Bíblia como um todo, como eu estou dizendo. Mas tem muito mais, pastor, além dessa aí de Lucas, capítulo 23, versículo 43, que o ladrão diz que foi no mesmo dia, que não foi, que o próprio Jesus não foi no mesmo dia, Maria Madalena foi tocar nele, Jesus disse, não me toques, que ainda não subi para o Pai, mostra claramente que não foi no mesmo dia. Né? Mas tem muito mais passagens que eles usam para poder dizer que vai sim. E para refutar a ressurreição, pastor, que eles dizem também que você vai para um lugar intermediário, que existe uma alma sim, que você vai para um lugar intermediário, depois Deus vai fazer você descer. Esse lugar intermediário é junto com Deus. Depois na ressurreição, quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, vai descer essa alma de novo, essa alma vai ressuscitar agora, vai ganhar corpos incorruptíveis para cumprir o que diz em 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, ali fala que na volta de Jesus as pessoas vão ganhar corpos incorruptíveis, pastor, e ali eles vão se transformar. Então, eles dizem, os imortalistas que dizem que acreditam que existe uma alma fora do corpo imortal, eles dizem então que na morte não vai para um sono, eles falam que não acabam os seus pensamentos, e sim que você vai para um lugar intermediário junto com Deus, e eles dizem que tem embasamento bíblico, citando aquela parte, o pastor, de Apocalipse 6, versículo 9 e 10, do quinto selo, de Apocalipse, que fala que as almas debaixo do altar
clamaram para Deus, até quando vingará as pessoas que fizeram isso com a gente, que judiaram da gente, mataram a gente? Até quando o Senhor vai vingar? Eles citam isso aí, pastor. E como falar a respeito disso aí? Esse texto do Apocalipse, né, que fala das almas debaixo do altar, primeiro que fica complicado a gente pensar numa literalidade nesse texto de forma específica. Por quê? Se Deus é todo bondoso e essas pessoas foram martirizadas pelo Evangelho, pela palavra, pelo próprio Deus, agora Deus vai recompensar essas pessoas deixando elas debaixo de um altar clamando o tempo todo. Então eu não consigo ver o céu como uma recompensa positiva dessa forma, como almas clamando debaixo de um altar. Mas se a gente pega junto com um livro de Gênesis, né, que fala da morte de Abel, e aí Jesus fala assim, a voz do teu irmão Abel clama desde a terra. Gênesis 4:10. Gênesis 4:10. E ali a gente vê uma forma de falar, ou seja, a voz do sangue do seu irmão está clamando por justiça. O sangue não fala então, né, pastor? Não, o sangue não fala. Se a gente não tomar fala. no literal, cai no absurdo. Né? Então quer dizer que, do jeito que eles estão querendo dizer também, como uma alma imaterial, clamando a Deus ali... Também fica numa situação ruim e triste, né? E outra coisa, tá querendo ensinar o tempo de Deus. Tipo assim, o senhor tá demorando muito, até quando aí? Resolve aí, meu Deus. Quando que o senhor vai livrar a gente aqui? Também não dá certo, pastor. Não dá certo. E claro que ali a conotação é que Deus ele vai vingar essas pessoas que foram de uma forma brutal assassinadas por causa do evangelho. Deus não vai deixar a morte dessas pessoas em vão. Não é que Deus é mau, se vingar de Deus. Não é porque Deus é um Deus mau. Mas é um Deus justo. É um Deus justo. É nessa conotação. É nesse sentido. Do Senhor. E aí no quinto selo é isso aí, né, pastor? Sim. E aí lá em Apocalipse capítulo 4 também eles falam dos 24 anciãos que estão lá ao lado de Deus ali, no trono, ao lado do trono de Deus, pastor. Eles dizem também que esses 24 anciãos são pessoas, almas que estão lá, mas ali falou anciãos, não falou alma não, pastor, alma desencarnada. Não tem a ver com almas encarnadas. É difícil a gente identificar quem são os 24 anciãos. A gente não tem uma revelação bíblica. Mas almas desencarnadas não são, pastor. Isso é uma certeza. Algumas teorias e teses dizem que provavelmente, estou no campo da especulação agora, que provavelmente quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou alguns mortos também e levou esses mortos agora ressuscitados para o céu como uma garantia da ressurreição e como uma primícia da sua obra de salvação na cruz. Em Mateus capítulo 27, está isso daí, esse relato. Sim. Então, pastor, a gente tem que tomar cuidado quando você lê uma passagem da Bíblia, não torcer ela, porque... Esse aqui é o detalhe. Sabe por quê? Porque você aí que é sincero, aceitou Jesus Cristo na sua vida, e não quer falar contra a Bíblia, tome cuidado, porque você pode estar defendendo uma coisa que não é Deus que está mandando você defender. Porque quando você fala isso daí, insiste em dizer que essas passagens, sim, almas desencarnadas que estão lá, morreu, já está lá, preste atenção, não é isso. E você pode estar desagradando a Deus. Tome cuidado. Esse estudo aqui não é simplesmente porque é um achismo nosso, não. Porque você não pode pegar uma passagem lá que está claro, mostrando que tem uma ressurreição. Lá em João capítulo 5, 28 e 29, lá fala das duas ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Então não tem como. E aí lá em João capítulo 6, versículo 40, lá fala assim, perguntaram para Jesus, indagando, e Jesus Cristo falou assim, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual que é esse último dia? A volta de Jesus. Essas passagens todas que a gente leu aqui, dos 24 anciãos, as almas debaixo do altar, o ex-ladrão da cruz, isso não corrobora em nada a favor de que existe uma alma fora do corpo como se fosse um fantasminha. Isso é mentira, isso não existe, isso não é bíblico, isso está em conformidade com aquela parte que eu acabei de dizer um tempo atrás aqui em Mateus capítulo 4, que da tentação do deserto. É como se Satanás estivesse usando essas passagens torcidas, que a gente tem que tomar cuidado, você que é um sincero aí. Se você fez isso um dia, volte atrás, pare de fazer isso. O intuito do nosso estudo é isso,
alertar você. Mas se você está com alguma dúvida, com alguma passagem em mente ainda, vamos esclarecê-la também. Pastor, o senhor tem mais alguma coisa para falar a respeito dessas coisas? Não, eu acho que o que está aparecendo várias vezes, até está se tornando repetitivo, é a questão da ressurreição. Ou seja, para mim isso é a chave para esse estudo de hoje, né? Tá, então, para não ficar repetitivo, mas falando só mais uma vez... Não, então, para a gente enfatizar bem que é a nossa intenção. Isso, para ficar gravado, né, pastor? Nossa intenção aqui é essa. E se o estudo ficar grande, parcele ele 2 vezes aí, ou 3, né? Mas faça ele completo, que você vai chegar no pleno conhecimento da verdade. A nossa intenção aqui é essa. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é verdade, a palavra de Deus é verdade, seus mandamentos é a verdade, a Bíblia é a verdade. Devemos estar alicerçados nela e somente nela. Apesar de ter vários livros, né? O livro do kardecismo, o livro da Umbanda, do Candomblé, do budismo, do hinduísmo. E aí, pastor, são várias igrejas, várias denominações, várias matrizes aí africanas aí, religiosas, que cada um pensa de um jeito, pastor. Mas a pessoa aqui no Brasil, em muitos lugares, ela é livre para ela pensar do jeito que ela quiser. Você pode pensar da forma que você quiser, você pode frequentar a religião que você quiser. Lá em Atos 17:30, lá fala que Deus não leva em conta o tempo que você não sabia. Mas a partir do momento que você fica sabendo, e o sincero ele busca conhecimento, o sincero ele quer mudança, o debate serve para isso. A divulgação de ideias novas, sendo as verdadeiras, serve para isso, para a pessoa tomar uma decisão e vir para o lado da verdade, não é, pastor? É exatamente isso. A nossa intenção é mostrar o que a Bíblia, né, que nós queremos ser a palavra de Deus, nos diz, e onde a gente vai poder encontrar verdadeira esperança e consolo, né? Pois é, pastor. Então, assim, o que o senhor me diz, então, daquela passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 28? Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. É interessante. Então, as pessoas citam essa passagem, inclusive eu vejo vários pastores aí na internet, defendendo que existe uma alma fora do corpo, sim, imortal, porque não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O que quer dizer isso, pastor? Na verdade, a conotação máxima desse texto seria assim: a gente não precisa temer o que mata o corpo, mas aquele que atrapalha a nossa salvação, que tira a nossa salvação, né? É nesse contexto, porque senão a gente não vai compreender o que realmente o texto está dizendo para a gente no original. Entendi, pastor. Então, o senhor pode achar essa passagem para a gente, fazer um favor, para a gente poder explicar ela mais detalhadamente aqui? Mateus 10, versículo 28. Nós podemos pedir direto. E depois eu vou reagir um vídeo aqui. Tá. Certo? Mas enquanto isso a gente vai aguardar o senhor achar. E eu vou... Mateus 10. Mateus 10, versículo 28. Aí, pastor, o que quer dizer essa passagem, pastor? Então, essa passagem assim, ó: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Essa palavra alma aqui, se eu não me engano, é a palavra psique, né? E a conotação aqui do texto, ela tem a ver, não fique com medo, não fique preocupado quem pode matar o nosso corpo, mas não pode nos afastar do contato com Deus, da salvação, do céu, da esperança que Deus colocou no nosso coração. É mais ou menos isso que o texto está dizendo na sua essência. Então quer dizer, pastor, que não está falando que não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, eles matam o teu corpo, mas tua alma é imortal. Não é isso que está dizendo, que só continuando a ler, né? Aqui fala que a alma pode morrer também. Fala assim: aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, se fosse tomado nessa conotação imortalista, caracterizaria que, ou seja, a alma pode ser morta também. Então, ela não é indestrutível, ela não é imortal, ela não é fantasmagórica que se desprende do corpo na hora da morte. Sim, esperecer no sentido de acabar, destruir. Só que para a pessoa que quer torcer, pastor, a gente tem que ser mais enfático. Por quê? Porque
Aí, fazer perecer no inferno, eles imaginam também que é um inferno queimando, pastor. E aí, eternamente. Esse perecer deles, eles querem dizer o seguinte: não matam o corpo, mas não podem matar a alma, porque ela vai perecer eternamente no inferno, a alma do ímpio, é a alma do justo, logicamente, com Jesus, eternamente no 1000 anos no céu, eles não creem, alguns deles não creem, e a eternidade aqui na terra, restaurada e renovada. Tudo bem, pastor, mas eu tenho uma coisa. Não acaba aí, pastor. No versículo 39 está a resposta. A mesma palavra psique que foi traduzida para alma, aí no versículo 28, ela deveria ter a mesma tradução do versículo 39, vida. Porque psique, alma é vida, um ser vivente. Igual a gente viu lá em Gênesis 2:7. E no versículo 39, pastor, essa Bíblia católica aqui, ela nos dá uma tradução perfeita sobre isso. Essa Bíblia aqui, ó. É a Bíblia católica, né? E está escrito assim, no Mateus 10, versículo 28, que a gente acabou de ler, que é assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes, porém, o que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aí o 39 está assim: o que acha sua alma? Aí na sua tradução vai estar o que acha sua vida. Mas aqui foi traduzido do jeito certo. O que acha sua alma, perdê-la-á. E o que perder sua alma por mim, achá-la-á. Ou seja, você perde a sua alma. Então, assim, ela vai perecer. Não é imortal. E aqui está querendo dizer o seguinte: se você aceita o mundão aí, vive dissolutamente aí no pecado, nos prazeres, você vai perder a salvação. É isso aí que você tem que temer. Você perder a sua salvação por não querer obedecer a Deus. E quando fala que aquele que perder a sua alma por amor de mim, é diante da perseguição, você dá até a tua vida, você vai ter ela novamente por causa da salvação. Então é esse o contexto de 10:28. Exatamente. Não é que a tua alma é imortal, não pode matar uma alma imortal, não é isso. Sim. Não, gente. Isso aí a pessoa está caminhando para um precipício, pastor. E eu vejo isso sendo ensinado. Tem vários pastores aí, renomados aí na internet, disseminando esse erro, pastor. E aí entra o seguinte: lá em Gênesis capítulo 3, pastor, tá muito claro ali o que a serpente falou para Eva. Pastor, ali a serpente faz uma pergunta para Eva, pastor. Qual pergunta ela faz para Eva, pastor? O senhor falou assim: você não foi assim que Deus disse? Se você comer do fruto, você vai morrer? Que o serpente... ele termina a frase falando o quê, Lipa? Certamente não morrerás. Não, falou o contrário do que Deus falou. Falou o contrário que Deus falou, e que tem gente então replicando as palavras do inimigo. Pastor. Nesse sentido, sim. Porque, o inimigo falou através da serpente, pastor. Sim. Por que através da serpente? Depois eu vou mostrar o porquê na Bíblia, porque ali é o diabo. Falou assim: foi assim que Deus disse, não foi? Que vocês vão morrer quando vocês comerem do fruto aí? Não. Foi a primeira mentira contada para o ser humano, não é, pastor? O pai da mentira, João 8,44, que é o diabo. Que vive mentindo desde o princípio, que é lá. É a mentira que está ecoando até hoje e está permeando essas doutrinas também, né? Então, pastor, a pessoa que defende isso, que o homem não morre, ela está fazendo o mesmo papel, pastor. Nesse sentido, sim. Então isso é muito triste. Você quer fazer isso? Eu te pergunto para você. Você quer defender o inimigo ou você quer defender Deus? É uma pergunta que eu te faço. Porque em Apocalipse, no capítulo 12, pastor, ali faz uma menção muito interessante olha só, que coisa. Houve peleja no céu, versículo 7, de Mateus, Apocalipse 12. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Antiga serpente, pastor. É do Gênesis. É do Gênesis. Então quem que é? Foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos.
Então, pastor, aqui então a antiga serpente foi lá no Éden, a primeira sessão mediúnica. Que o inimigo, o dragão, a antiga serpente, ele incorporou na serpente, pastor. Então, o inimigo de Deus, o dragão, incorporou na serpente e disseminou a primeira mentira ali, falando que o homem não morreria, enganou Adão e Eva, e está aí hoje enganando muita gente, pregando que o homem não morre, a alma dele não morre, ele tem uma alma imortal, sendo que acabamos de ler em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 16, que só Deus é imortal, pastor. E 1 Timóteo 6, eu acho que eu inverti, 1 Timóteo 6, 17, está ali, que só Deus é imortal. Somos imortais por condição. Se você for fiel, você pode morrer. Jesus Cristo vai ressuscitar você, você vai ganhar um corpo incorruptível, você vai ser imortal, porque aquele que tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Então é isso, pastor. Quem não tem Jesus, então, não é imortal. É, exatamente isso. E o problema é que você falou, né? A gente vai acreditar na voz de Deus que falou certamente morrerás, ou na do diabo certamente não morrerás, né? Quem que está mentindo nesse jogo? Para nós fica claro, quem está mentindo é o diabo, né? É, porque ali fala que João 8,44 fala que ele é o pai da mentira e vive mentindo desde o princípio, que é lá no Éden. Não morrerás. Pastor, isso é muito sério. Mas é aquela parábola, pastor, do rico e Lázaro? Ah, interessante. Lucas capítulo 16. Aquela parábola do rico e Lázaro mostra que havia um homem mendigo, né, por nome Lázaro, e havia o rico, não menciona o nome do rico. E aí vem de uma sessão de parábolas que Jesus Cristo estava contando. E muitas pessoas pegam essa passagem para dizer que morreu, vai para o seio de Abraão, diretamente, não tem ressurreição, que é um lugar intermediário, que morreu, vai só a alma dele para lá, e o rico ficou em tormentos, não é porque ele estava pecando, não, é porque ele estava desfrutando da sua riqueza, que não é pecado. Então, se você for pegar essa parábola como algo literal, você tem vários problemas aí. Para poder dizer que é a alma imortal, essa parábola, você também tem que crer que tudo ali é literal. E como que fica isso, pastor? Então, a gente precisa entender, né, que a Bíblia tem vários tipos de textos. Por exemplo, você tem parábolas, você tem as cartas, você tem os livros poéticos, você tem os livros proféticos. E esses livros, eles precisam de uma certa atenção para ser lido de forma específica. Então, por exemplo, quando eu leio o Apocalipse, Daniel, que fala de bestas, de chifres, de animais, eles não são entendidos literalmente porque eles estão numa linguagem apocalíptica, uma linguagem profética. Diferente de como, por exemplo, a gente pega o livro de Reis, que menciona nomes e pessoas ali, tem mais uma literalidade. E as parábolas, a palavra parábola, do grego parabolê, significa ao lado de, ou seja, uma história que está do lado da realidade para ilustrar, para iluminar a realidade. Então, por exemplo, no Antigo Testamento tem uma parábola que diz que as árvores estavam escolhendo um rei entre si. E falaram, cedro, reine sobre nós, e árvore não sei o que, reine sobre nós. E as árvores falaram, não, não. E aí chegou para o espinheiro e falou, espinheiro, reine sobre nós. Ele falou, não, tá bom, vou reinar. Ali não tem nada a ver com árvores escolhendo reis sobre si. Então é uma parábola, a gente não pode levar no literal. E no caso do rico e do Lázaro, aqui que você já mencionou os textos, elas não podem ser tomadas no literal, porque senão a gente cai num céu meio esquisito, né? Ou um céu absurdo. Por exemplo, quando a gente vê ali que o verso 22, Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então quer dizer que o seio, tomando literal, né? O céu é o seio de Abraão. E para onde foram as pessoas que morreram antes de Abraão? Para onde, né? Agora fica curioso outros detalhes aqui, por exemplo, no verso 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, o céu e o inferno estão bem pertinhos, né?
E se continuar lendo aqui vai ficar complicado, porque o Lázaro vai falar que ele molha o dedo e refresca a minha língua. Ou seja, a distância do céu e do inferno vai estar a distância de um braço. Outro detalhe também, pastor, enriquecendo o que o senhor falou, aí eles dizem que é um lugar intermediário que vão a alma desencarnada, que aí não teve ressurreição ainda. Não ganharam o corpo aí ainda, incorruptível. Como então que a alma tem dedo para molhar? Como que tem língua para ser molhada? Também. Sente sede? Mas um espírito reencarnado sente sede, pastor? Tem dedo? Olha quantas contradições. Nossa, então, ou seja, tome cuidado. E uma parábola, essa parábola significa que enquanto você tem chance, tem jeito de você se arrepender. Exatamente isso. E buscar a Deus. Depois que morreu, não tem chance nenhuma, porque depois isso. O rico pede. Deixa eu ir lá falar para meus parentes, deixa eu ir lá. Não, Jesus Cristo quis dizer isso, não tem jeito mais. Exatamente isso. Então tem muitos problemas se você encarar essa parábola como literal. Não pode. Então eu acho que está ficando bem claro aqui que o início do nosso curso mostra claramente então que o homem, ele não tem uma alma. Ele é uma alma, você é uma alma. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, lá está escrito que todas as almas são minhas. A alma do Pai, a alma do Filho, e a alma que pecar, essa morrerá. Lá fala que a alma morre, se referindo ao ser humano. Em outras palavras, o ser humano que pecar, ele vai morrer. Ou seja, mas falando em alma, pastor, ali falou alma. Então a alma morre de acordo com a Bíblia, pastor. Porque a alma é eu, você. É uma pessoa. Você é uma pessoa. Se você morrer, não existe alma mais. Este espírito é o fôlego de vida. Quando Jesus Cristo morreu, estava lá na cruz, ele falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou, morreu. Ou seja, expirou, saiu o fôlego dele. Esse espírito, então, é o fôlego de vida, não é um fantasminha, a alma não é um fantasminha, o cadáver é o corpo lá que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então, resumindo, alma é a união do corpo com o fôlego de vida, o espírito, que foi soprado por Deus. E, pastor, vamos ver lá, essa passagem também é muito interessante, Eclesiastes 3, versículo 19, pastor. Ali fala o que sucede aos homens, sucede aos animais, pastor. E ali é a mesma palavrinha, né? Para alma dos animais e alma das pessoas, né? Eclesiastes capítulo 3, no versículo 19, lá fala assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Aqui deixou bem claro, né? Todos têm o mesmo fôlego de vida, né? É um espírito, né? É o fôlego de vida. Sim. Que o Deus soprou o fôlego de vida. Que é o que o Jesus Cristo, quando ele morreu, falou, Pai, em tuas mãos entregue o meu espírito. E expirou, né? E pronto. Aquela parte também de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que fala que... Jesus foi na sua morte e pregou os espíritos em prisão. Eles falam que foi na sua morte que pregou lá, morreu e foi pregar lá no inferno para as pessoas antediluvianas, sendo que lá em Eclesiastes 9, 27 fala que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aqui as pessoas torcem essa passagem de 1 Pedro capítulo 3 falando que pregou os espíritos em prisão, ou seja, deu uma segunda chance para eles. Mas e o resto das pessoas, então, não tiveram a segunda chance, pastor? Só esse povo? Mas ali, se você for ver mais pra frente, no capítulo 3, ele, quando fala essa passagem, tá falando a respeito do batismo. Lá fala no versículo 20. Porque assim como as 8 pessoas que salvaram na arca, eles foram salvos por meio da água, assim também nós, por meio do batismo, somos salvos. E o apóstolo Pedro, ele pegou o gancho no Mateus 24, lá que fala que antes da volta de Jesus, comiam, bebiam, davam em casamento, assim como nos dias de Noé, e virá sobre vós repentina destruição. E assim vai ser também essa passagem que Pedro está dizendo. Nos dias finais, se as pessoas continuassem desobedecendo a Deus, vai ser como nos dias de Noé também. Pegando esse gancho aí, como nos dias de Noé. Porque Jesus, por intermédio de Noé,
Noé pregando, mas era o Espírito de Jesus nele ali pregando para as pessoas se arrependerem, não se arrependeram, se perderam. É isso aí que está querendo dizer quando Jesus foi pregar o Espírito de prisão. Não é porque Jesus desceu no inferno queimando e pregou para as pessoas se arrependerem de novo, não. Não é isso, gente. Presta atenção, morreu, acabou. Aí então, nada mais, nada menos, pastor, está querendo dizer o quê? E essa ideia de inferno, ela não é bíblica, de um inferno com chamas, onde as pessoas vão ser torturadas por toda a eternidade e nunca ter fim. Isso não tem a ver com a justiça do Senhor. É uma ideia que está fora da Bíblia, essa ideia do inferno de tormentos e tormentos eternos sendo torturado pelo diabo. Isso não é bíblico. Essa ideia desse inferno terrível, né? Pois é, não é bíblico, né, pastor? Mas a pessoa continua arrumando passagem para isso, pastor. A palavra inferno, ela tem a ver com sepultura, né? Essa conotação da palavra inferno. Então, pastor, mas aí a pessoa vai e te apresenta passagens, pastor. Porque, assim, a gente apresentou todas essas verdades, mas aí vem alguém e te mostra uma, ou às vezes a gente esquece alguma aqui e fala aí, ó, não, mas aqui tá escrito assim, ó, vai ser assim, eles estão mentindo. E aí a gente perde toda a credibilidade daquela pergunta, né, pastor? Quer ver? Porque tive fome, Marcos capítulo 26, versículo 42. Porque tive fome e não me desses de comer. Tive sede e não me desses de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que vimos com fome e com sede, forasteiro, tu enfermo, preso e não assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste fazer um desses mais pequeninos, a mim o deixaste fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então aqui fala que vai para o castigo eterno, pastor. Como explicar isso? Então, a palavra aí, castigo eterno, ela tem consequências eternas, não um castigo eterno. Eu não consigo entender um exemplo, por exemplo, né, para a gente visualizar. Vamos supor que você me deve 1 centavo e eu venho te cobrar 1 milhão, 1 bilhão. Não faz o menor sentido, né? A gente ser cobrado de uma vida de 30, 40, 50, 90 ou cento e poucos anos nessa terra e depois pagar toda a eternidade, por toda a eternidade de sofrimento. Então, para mim, isso não é um Deus justo. Isso é um Deus fora da justiça, um Deus ridículo, não um Deus justo. Eu acho que a questão maior tem a ver com a proporcionalidade. Ou seja, sim, nós que aceitamos o sangue de Jesus, ele limpa os nossos pecados e nos regenera. Quem não aceitou o sangue de Jesus como Salvador, como purificador, pagará os seus pecados, com certeza, porque querem tomar sobre si mesmo. Mas vai ser de forma proporcional. A gente não pode colocar na mesma esfera crimes de um ladrão de galinha com Adolf Hitler, com Stalin, com esse pessoal todo aí, né? É por isso então, pastor, que Jesus disse que uns serão punidos com mais açoites e um com menos açoites. Essa é a questão da proporcionalidade, né? Ou seja, eu acredito que Satanás e seus anjos vão ser punidos muito mais tempo de forma proporcional do que nós que temos uma existência de 80, 60 ou 100 anos. Tem a ver com essa proporcionalidade da justiça do Senhor, né? Senão a gente fere o atributo de Deus, que é justiça. Deus é justo e ele compartilha essa justiça conosco. Ele é justo e justificador, né? Se Deus pune de uma forma absurda, né? Porque se você queimar o cara por toda a eternidade é uma punição absurda. Eu acho que isso fere a justiça do mestre. Pois é, então, pastor, reforçando isso daí, esse fogo eterno, então, a Bíblia fala que o seu verme nunca morre, não tem descanso algum, seu cadáver nunca para de queimar. O que quer dizer isso então, pastor? Isso daí, na verdade, Jesus ele está pegando uma cena conhecida da época, um lugar que era tipo um lixão mesmo,
e usando por essa figura futura, né? Ou seja, não tem lixo nenhum que vive eternamente. Ou um palito de fósforo, que ao ser queimado, queima eternamente. Isso não existe. Ou seja, você acender um palito de fósforo, ele vai ser consumido e vai deixar de existir. Então, essa figura que Jesus está tirando essas pessoas vão pagar o preço do próprio pecado, porque não aceitaram que Jesus pagasse, mas que em algum momento ela vai parar de existir, vai parar de sofrer, vai parar ela não vai ser torturada por toda a eternidade, né? Então, até porque a alma não é imortal, como a gente viu. Também tem isso. Porque se ficar queimando eternamente, primeiro, tem um erro aí. A imortalidade é só para aqueles que tiverem Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Então, se eles vão queimar eternamente, eles têm a vida eterna, pastor. Exatamente. Sem Jesus. Sem os frutos da árvore da vida. Vão estar lá queimando eternamente. Lá em Apocalipse 21, 4, lá a morte já não existirá, já não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não existe pecado mais. Mas se tiver queimando eternamente, o pecado está lá ainda, pastor. Pois é, e o pecado nunca vai ter fim, né? Então, como explicar essas passagens, então, para reforçar mais a gente? Ó, porque ela fala assim, ó. E quem fizer tropeçar, Marcos, capítulo 9, versículo 42 em diante. E quem fizer tropeçar um desses meus pequeninos crentes, melhor que lhe fora pendurasse no pescoço uma grande pedra com moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão tropeçar, corta, porque é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta, e melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. E aí, pastor? Então, é o que eu estou te falando, né? A questão é só uma figura que ele está usando para ilustrar, que era provavelmente uma região conhecida ali como um lixão em Jerusalém, mas não tem uma conotação literal. Entendi. E, pastor, olha esse vídeo aqui. Esses 3 dias. Isso é uma pergunta muito interessante, porque, tá bom, pastor Paulo, eu não quero o seu Jesus, eu não quero esse arrependimento, fé, estou de boa. Quais as consequências de permanecer no pecado? Quais as consequências de Cristo, por exemplo, não ter vindo? Ou quais as consequências de rejeitar o sacrifício? Vilela, os homens não correm o risco de perder alguns milhões em ouro, a sua Ferrari, o seu nome no hall da fama, na calçada da fama. Nós somos pessoas que têm corpos, que vão se desfazer, mas temos almas que durarão para toda a eternidade. E a Bíblia diz que só tem 2 destinos, para os céus ou para o inferno. Pastor, então aqui falou que o homem, ele é imortal. Ele acabou de falar aqui que a alma é imortal. Aqui é um pastor evangélico que ele diz que a alma é imortal. E agora? Então tá totalmente contrário ao que a Bíblia está dizendo, né? A Bíblia, o que nós já estudamos até aqui nesse período, está falando exatamente ao contrário do que ele está dizendo. Ou seja, se a gente quer realmente se firmar na Bíblia e pegar o princípio que Lutero estabeleceu de só a Escritura, só a Bíblia, aí a gente cai totalmente fora do princípio, porque ele está falando o contrário da Bíblia, né? Totalmente contrário. A gente não tem uma alma imortal, indestrutível dentro de nós que se desprende da morte. Nós somos uma alma viva e podemos, no momento da morte, ser uma alma morta, vamos falar assim, né? Muito bem. Então, outro vídeo, pastor. Vamos reagir a ele também, que eu acho que é muito importante para a nossa elucidação aqui. Na época de Jesus, o Vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém. O que era depositado nesse lixão? Semelhante aos lixões de hoje. Papel, galhos, comida, materiais orgânicos e pedaços de cadáveres animais e pedaços de cadáveres humanos. E até cadáveres inteiros, que ficavam sendo comidos por bichos. Note bem, pastor, ele falou cadáveres inteiros ficariam ali sendo comidos por bichos. E ali era um lixão que queimava,
queimava esse corpo todo, já não tinha corpo mais, mas logo já jogava outro antes desse corpo terminar de ser queimado. Era a forma que eles tinham de acabar com o lixão. E essa passagem, pastor, por isso que fala em Marcos que seu verme nunca morre, não tem descanso algum. Que ele tá mencionando, é nessa cultura que ele está falando. E Sim. isso veio também, pastor, de Isaías, capítulo 66, que fala o contexto da nova terra, os novos céus que hei de fazer. E aqui no versículo 24, ele dá a corroboração para isso que ele está falando. Olha só. E sairão e verão os cadáveres dos homens. Isaías 66, 24. Olha só que interessante, pastor. Eles sairão e verão o que aqui? Os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão o horror para toda a carne. Aqui, pastor, já menciona a mesma passagem de Marcos, mas se referindo a cadáveres. Não almas vivas queimando, pastor. Esse é o ponto principal. Não são almas, são cadáveres. Pessoas que morreram. Morre o fogo, vai queimar eles até não ter mais nada para queimar. Não tem mais nada. Porque aí, pastor, entra junto com Malaquias, capítulo 4, o versículo 1, pastor. O versículo 1. É muito claro aqui também e vai fortalecendo o que a gente acabou de explicar. E a gente vai pegando o contexto geral da Bíblia sobre isso. Mateus 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Ou seja, está aí deixando claro, né, que vai ser consumido, não ficará nem raiz nem ramo. Não está falando que nessa conotação que a gente estava conversando aqui, de queimar infinitamente, sem fim. Para mim isso é colocar Deus numa forma muito perversa, né? Essa imagem do inferno como um lugar de punição eterna por uma vida de 40, 100 anos, é muito perverso da parte de Deus, se fosse uma verdade, o que não é, né? É uma mentira. Então, aí tem outra passagem também, pastor, né? Tá em Sofonias, capítulo 1, o versículo 18, tá escrito assim lá, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Ou seja, os que não aceitaram, né? Quando fala todos, é uma linguagem que a Bíblia usa. Mas destruição total, né? E repentina. Repentina, sim, proporcional, mas em forma repentina. Não vai durar eternamente. Eu acho que essa questão da proporcionalidade ela é muito importante nesse estudo. Então, pastor, e logo então que a gente está vendo, pastor, que a Bíblia nos mostra então claramente agora que o fogo vai queimar até não restar mais nada, pastor. Então essa passagem, todas essas passagens que foi citada aqui, o que o senhor reforça para a gente aqui? São figuras que Jesus usou para ilustrar, não é uma descrição de uma realidade pós-morte, não é essa a grande questão, é simplesmente para ilustrar que sim, haverá consequências, como foi mencionado pelo vídeo aqui, né? Tanto da gente aceitar ou rejeitar tem consequências, as consequências elas têm valor eterno, mas não significa que a gente vai ser punido eternamente, né? Mas a consequência vai ser, a gente perdeu a salvação eterna. Ou ganhou a salvação eterna. Então por isso que fala assim também, nessa conotação. Isso. Né? Igual Naum, capítulo 1, versículo 10. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Então as pessoas que pecaram antigamente, que não vão ter salvação, no final o que acontecerá com eles? Vão ser queimados como? Inteiramente consumidos, esse é o texto. Como palha seca. Quando você pega uma palha, quem conhece uma palha de milho que sabe, você põe um fogo nela, o que acontece? Queima rapidamente. Queima até ter o que queimar. Se for uma palha muito grande, vai demorar um pouquinho mais. Se for uma palha, apaga, né? Mas vai apagar. Vai apagar. Então vamos ver outra reação aqui, pastor? Sim. Vamos ver. Muito interessante esse tipo de reação.
A gente entende qual que é o pensamento do pessoal aí fora. E como se faz para livrar dos lixos nos lixões? O método até os se usa, eles incineravam. Só que a quantidade de lixo que recebia o lixão de Jerusalém é tão grande que o fogo nunca apagava. Jesus disse, o inferno é como o vale de Rinom, que o fogo nunca se apaga, a ferida nunca cicatriza e o verme não morre. Resumindo, o inferno é o lixo da humanidade. Olha o que ele revelou. Então... Então, pastor, é o seguinte, eles querem dizer então que o inferno, por causa dessa passagem, ele é eterno. E não pode ser eterno, pastor, esse tema, esse fogo eterno, porque estaria contra o caráter de Deus. O caráter justo de Deus. Porque, veja bem, vamos entender aqui direito. Olha, a pessoa, ela entende por gente a partir dos 12, 13 anos mais ou menos, no sentido de pecado. Ele começa a aproveitar o mundo, vamos supor, até mais velho do que isso. Com 18 anos ele começa a deslanchar no pecado. Ele morre com 19 perdido. Seria justo uma pessoa dessa, pastor, 1 ano de farra e pagar a eternidade? Pastor, a eternidade é uma palavra que conseguimos pronunciar ela. Mas ela tem, o sentido dela é muito amplo, pastor, é eterno. Pastor, nunca acaba, pastor, nunca. É por isso que tem tanto ateu que vê o evangélico falando que Deus vai punir eternamente, ele não quer Deus. Como que eu vou ter um Deus isso aí que não faz justiça? Esse Deus eu também não quero. Esse Deus seria um Deus terrível, né? Injusto, porque traria uma pena extremamente desproporcional. Esse Deus eu também não quero, é um Deus horroroso, mas não é o Deus que eu vejo na Bíblia. É um Deus bem diferente do que eu vejo na Bíblia, que é um Deus amoroso, um Deus justo, mas um Deus amoroso, e que não faria isso com suas criaturas e teria prazer em torturar a gente eternamente, num lugar terrível como foi descrito aqui. Eu não creio que isso seria por séculos e séculos e eternamente. Isso fere totalmente a pessoa de Deus. Então, vamos resumir o que a gente acabou de passar aqui sobre o inferno. O inferno, então, no Antigo Testamento, Sheol, que era a morada dos mortos, foi traduzido para a gente como Hades, ou Gehenna, que era simbolizando o fogo eterno dos últimos dias, que vai queimar até não ter mais nada para queimar. E essa morada dos mortos, pastor, então, é a sepultura, pastor. É a sepultura. Morreu, então, acabou, vai para a sepultura e espera a ressurreição na volta de Jesus. Não está em um lugar intermediário, não vai queimar eternamente o ímpio, não vai queimar eternamente, vai ter um fim para ele. Aí é a recompensa dele, a segunda morte, que é a morte mesmo. O ímpio vai ter a segunda morte, e morte de verdade, que a Bíblia fala, a segunda morte, que é a recompensa dos ímpios. Vão morrer de verdade, então, não vão ficar queimando para sempre, não vai ficar sofrendo ali, né? Ou seja, vai eliminar o pecado, não vai ter mais nada disso, pastor. Porque se tiver no lugar intermediário também, já queimando agora, cadê a ressurreição? Lázaro, lá em João capítulo 11, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, pastor. Já pensou que terrível? Lázaro agora lá com Jesus lá já, não, com Deus, no caso foi Jesus que ressuscitou ele, estava com Deus lá já, curtindo a sua imortalidade. De repente Jesus Cristo vai lá ressuscitar Lázaro. Lázaro tem que descer essa terra, viver novamente todas aquelas aflições. Pastor, eu acho que se ele não tivesse no sono da morte, que igual lá em João capítulo 11 fala que realmente foi um sono, Jesus Cristo falou, ele dorme, mas vou para despertá-lo. Os discípulos falaram assim, mas se ele dorme, então ele está salvo. Aí Jesus Cristo falou para ele assim, não, Lázaro morreu. Só que comparou a morte a um sono. Ou seja, ele não estava num lugar intermediário, que é falso isso. Ele não estava no céu, ele não estava no inferno queimando, ele estava dormindo. Porque se fosse assim, como que Deus ia trazer ele de volta, pastor? Para viver, morrer de novo, passar, experimentar tudo isso de novo. Apóstolo Paulo ressuscitou pessoas, Pedro também. Como, pastor?
Esse texto de Jesus no episódio de Lázaro, né, ele é muito interessante porque ele traz muitos conceitos importantes que só vão se somando esse conceito bíblico da inconsciência da pessoa morta, né? Então ali mais uma vez Jesus vai comparar a morte com o sono, deixa isso bem claro, mas Jesus fala assim, mas eu vou despertá-lo. Despertá-lo. Então o fato de haver um segundo momento mostra que existe esperança após a morte. Agora, você já falou, e falou muito bem, que se Lázaro já estivesse no céu, deixa ele quieto lá, vai. Vai ressuscitar, Deixa gente. ele em paz, lá, já está desfrutando das bênçãos, né? Ou seja, coloca aí, né, falsamente, como o nosso único passaporte para o céu não é Jesus, mas é a morte. Então você vai para o céu via morte. Então não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Não mesmo, A pastor. gente vai para o céu via Jesus e os mortos vão ressuscitar e nós que estivermos vivos na volta de Jesus não vamos passar pela morte. Mais outro exemplo, pastor. Olha só. Lá em Lucas, Mateus 22, Jesus Cristo está discutindo com os saduceus que não acreditavam na ressurreição. Sim. Que eles acreditavam só no Pentateuco, na Tanar, né? Que era só no Pentateuco, que não mencionava sobre a ressurreição ali. Já os fariseus, eles acreditavam... Não, o Tanar é o Antigo Testamento inteiro. Os fariseus que acreditavam na Tanar, que é o Antigo Testamento inteiro. Já os saduceus só no Pentateuco, então eles não acreditavam na ressurreição. Jesus Cristo foi conversar com eles a respeito disso. E ele falou que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Porque ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, se ele falou que ele era Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés está se referindo de Moisés na época. Jesus usou um texto de Moisés. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, porque Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Eles querem dizer, através dessa passagem também, pastor, que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Porque ele fala isso. E não é isso que está querendo dizer. Não tem nada a ver. Está querendo dizer o seguinte, que se eles não acreditassem, Abraão, Isaac e Jacó não acreditassem na ressurreição, então por que eles iam temer a Deus? Sendo que até hoje falava o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque eles acreditavam nessa ressurreição, a salvação deles estava já garantida, a ressurreição deles estava já garantida. Por isso que ele mencionou que ele é Deus de vivos. Por quê? É porque se a pessoa crê que não tem essa ressurreição, é vã a fé dele. Então ele estava querendo dizer nesse sentido, e não que eles estão vivos. Porque, por exemplo, aqui em Atos mesmo, 2:34, fala assim aqui. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. Aqui está mencionando que Davi não subiu aos céus. Davi, aqui em Atos 2, de acordo com os imortalistas, fala que já está lá no lugar especial. Mas não está. Não subiu aos céus. Você vai lá na Galeria da Fé, pastor, Hebreus capítulo 11, fala que também não concretizaram a promessa, não está em lugar nenhum, não ressuscitou. Não está lá no lugar intermediário. A gente não tem nenhum registro dessas pessoas estando no céu. O que nós temos de pessoas que estão no céu, né, seriam os anjos, que já estão, os anjos bons da glória, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos aqui a menção de Moisés, onde ele vai morrer no livro de Judas, o próprio Jesus ressuscita e leva ele para o céu, e Elias, que vai para numa carruagem de fogo, e Enoque, que andava com Deus e Deus o tomou para si. Fora esses, nós não temos referências de que Paulo, Pedro, os amigos de Jesus ou os parentes de Jesus estejam no céu vivo. Não há menção, né? Pois é, mas vamos ver mesmo assim, pastor, o que essas pessoas acreditam, pastor? Vamos. Mais uma reação. O demônio, Satanás e toda a quadrilha dele não tem chance de ser salvos, porque eles pecaram no estágio eterno, no espírito. O espírito não morre, logo o espírito é eterno. Como eles pecaram no espírito, tornaram-se Viu, pastor? Ele falou que o espírito não morre, logo o espírito é eterno. Olha só. no espírito. O espírito não morre, logo o espírito é eterno. Tá vendo? Eles insistem. Como Vamos eles continuar. pecaram no espírito, tornaram-se pecadores eternos. Para que para que nós não fôssemos pecadores eternos, Deus criou um corpo. E esse corpo é uma válvula de escape. Eu peco, mas eu não sou imortal. Eu peco no corpo. A alma eu peco, mas eu não sou imortal. Eu peco no corpo. A alma é a sede de todos os sentimentos.
alegria, tristeza, choro, tudo é alma. A alma é a sede de todos os sentimentos. Então todos os meus sentimentos é manifesto pela minha alma, é sentido na minha alma. Eu sinto na alma e manifesto no corpo. Mas carne e alma não são a mesma coisa. Quem diz isso é um tolo. E com certeza não entende tricotomia. E o espírito? O que é o espírito? O espírito é onde Deus se comunica. Deus não se comunica com a sua alma nem com o seu corpo. A Bíblia diz que o espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí alguém fala assim, mas está lá em Eclesiastes que o espírito vai pro pó, porque o espírito volta para Deus. O espírito que volta para Deus é um fôlego de vida. Nossa, pastor. Ficou confuso. Tá vendo? Para mim ficou bem confuso. Ele fez Eu uma não entendi salada nada. ali. Ele misturou o espírito. Tudo bem, pastor. Alma, espírito, confuso. tem vários sentidos. Ah, sim. No sentido de morte, ele tem um sentido diferente. No sentido de morte, espírito, então, é o fôlego de vida. Alma, no sentido de pessoas, nós, o corpo, refere-se à união dos dois. Você é uma alma, eu sou uma alma. Agora, vivente. fiquemos em espírito de reverência. Aí está no sentido de sentimento mesmo ali, de entrega para Deus. É outro tipo de área isso daí, mas não está se referindo a fôlego de vida aí. E quando fala também que a sua alma é a sede das tuas emoções, tudo bem. É mencionado assim também, mas no outro sentido, sem se referir ao sentido morte. É o sentido polissêmico da palavra que quer dizer. Mas aí ele mistura tudo. Ele mistura o sentido polissêmico, o sentido literal, e joga tudo ali, faz uma salada ali, pastor. Ficou bem confuso esse vídeo. Ficou, não ficou? Olha só. Mas por isso que é importante a gente conhecer a verdade, para que nada te engane. Tá? O fôlego de vida, também chamado lá de ruach, tal, é o fôlego de vida. Então, o fôlego de vida volta para Deus. Porque o espírito do ímpio não volta para Deus. Tanto o espírito, a alma e o corpo do ímpio serão condenados. Porque senão não é uma lógica. Quem habita o espírito de um ímpio? É Deus. Porque se o espírito de Deus habita o espírito do ímpio, então como é que o espírito de Deus vai testificar com o espírito do ímpio que ele é filho de Deus? Me siga para mais... Eu achei confuso. Eu achei que ficou confuso. Vamos ver esse outro. Agora, quando acontece a ressurreição, Jesus volta, essas almas saem tanto do Hades, o pecador, como o justo, vem dos céus. Nossa. E os corpos ressuscitam e unem-se agora com a alma. Então, os justos, o corpo e a alma ressuscitado, o corpo igual de Jesus, vai para o céu, vai estar para sempre. E o ímpio, o corpo dele vai para onde? Agora não vai mais para o Hades, vai para o Guiena. O que é o Guiena? Esse é um termo que Jesus usou para inferno. Guiena é Guerrinom, Vale de Rinom. O Vale de Rinom, na época de Jeremias, era chamado Vale da Matança. Na época do rei Manassés, era o local onde Manassés oferecia seus próprios filhos para o deus pagão Moloque. Eles eram incinerados. Na época de Jesus, o Vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém. Certo. Agora, quando acontece a ressurreição, Jesus volta, essas almas saem tanto do Hades, o pecador, como o justo, vem dos céus, e os corpos ressuscitam. Olha só, pastor, que confusão. Que loucura, tá vendo só? Então por isso tem que prestar atenção. Aqui ele tá falando então que já tá queimando lá uma alma desencarnada, já tá no céu também uma alma desencarnada, um fantasminha, aí ele vai descer na ressurreição, vai unir, mas não é isso que tá querendo dizer. Se ele já estava no céu, por que ele vai ressuscitar para voltar para o céu? Ficou confuso isso aí, né? Se morreu, tá no céu, aí Jesus voltou, ele volta para a terra, encontra o corpo e volta para o céu. Se ele já estava lá, então, não sei, achei estranho, conceito esquisito. Não é? É o que tá acontecendo hoje em dia, pastor, nas igrejas, na internet, tá isso aí. O que é inferno? Existem 4 palavras para inferno. A primeira palavra hebraica é Sheol, quer dizer mundo dos mortos, sepultura ou inferno. A outra é Hades, transliteração grega do hebraico Sheol, que também quer dizer sepultura, o mundo dos mortos. E a outra principal é Guiena, é outra palavra para inferno. Como que acontece? Quando o pecador morre, para onde ele vai? O corpo dele vai para a sepultura. E a alma dele desce para o Hades. Agora, Hades, lugar de tormento.
O justo, quando morre, vai para onde? O corpo dele para a sepultura. Mas a alma para o céu. Não foi assim com Jesus. Jesus morreu. O corpo de Jesus foi para onde? Para a tumba, José de Arimateia. O ladrão com ele? Para a tumba. Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles foram para o céu. Tá vendo, pastor? Aí a gente acabou de dar um estudo maravilhoso, mostrando a verdade. Chega uma pessoa que te fala isso aí pra você. Aqui a confusão é tremenda, porque tem mais uma filosofia grega dualista do que uma filosofia bíblica hebraica, né? Essa separação de corpo mau, espírito bom, a separação do corpo mortal com uma alma imortal, essa não é a filosofia bíblica, em nenhum momento, em nenhum momento. E outra, como nós já conversamos, né? Essa ideia de um inferno literal queimando a pessoa por toda a eternidade, isso fere a justiça, a bondade, o cuidado de Deus totalmente, totalmente. E fere até a pessoa de Deus, porque você coloca Deus num verdadeiro monstro. Deus se torna um terrível, porque ele criou a gente para queimar eternamente no inferno horroroso desse jeito. Então, claro que tem, não estou negando a questão da justiça divina, não é isso. É um outro tema para um outro momento. Mas pintar Deus assim como atirando os seus filhos que ele criou pro inferno para queimar eternamente. Não faz sentido, né, pastor? Até porque também, por exemplo, se um parente, um ente querido teu não herda a salvação, não se perde, e você tá lá na salvação, você sabendo que tem um ente querido teu queimando lá para sempre, você tá lá desfrutando. Para mim não seria um céu, pastor. Não seria um céu. Igual lá na parábola do rico Lázaro, foi pro seio de Abraão e lá ele enxergava no inferno, enxergava o outro lá. Então que céu também, é esse, né? que céu é esse que você consegue ver lá? Imagina você ver uma pessoa querida. Não né? é isso o significado. Então vamos E prestar outra, atenção. a questão da ressurreição nessa ideia, ela cai por terra, porque fica totalmente sem sentido e sem lugar, né? A ressurreição não faz o menor sentido se você já morre, recebe a sua recompensa, se foi mal para o inferno, se foi bom para o céu, a ressurreição não faz o menor sentido. E a conclusão final, a volta de Jesus também não faz o menor sentido. Porque ele vai fazer o que aqui se você já recebe a sua recompensa na morte? Pois é. Então, ó, mais uma aqui. O nosso curso já está chegando ao fim. Igual eu falei que ia demorar, mas é uma coisa muito boa. Geralmente a gente assiste um filme de 2 horas, assiste 3 capítulos de uma série, né? Mas isso aqui que é para a vida eterna, né? Ok? Certo. Agora, quando acontece a ressurreição, Jesus volta. Tudo bem, então acabou. Por que pedir ao santo se nós... Tá. Agora vamos ver outra coisa aqui, pastor. O que eu quero dizer com esse vídeo aqui? É o seguinte, pastor. Aprendemos que o morto não sabe de nada. Vai haver a ressurreição. Mas isso eu sou de outra religião, pastor. Eu não quero acreditar nisso. A pessoa é livre, certo? Certo. Existem várias religiões. Existe o karma. Existe os espiritualistas. Existem as religiões de matriz africana, que acreditam nas entidades, que elas voltam, são pessoas que existiram. Mas qual que compensa qual que compensa acreditar melhor, pastor? Nessas fábulas? Por exemplo, olha só, o que eu vou ler aqui, vou fazer uma leitura rápida aqui sobre um assunto aqui que é muito importante. Por exemplo, essa denominação aqui, ó. Umbanda Sagrada, né? Isso aqui é uma forma de espiritismo. Olha só. Eu creio na existência de um Deus único. Aqui, ó, na página 14, juramento de fé do estudante de teologia da Umbanda Sagrada. Juramento de fé. Então eu creio na existência de um Deus único, onipotente, onisciente, oniquerente e onipresente. Então, onipotente, onisciente, onipresente, pastor. O Deus onipresente é o Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, todos os lugares. Sim. Como então, como entidade, vamos citar um nome aqui. Pode citar o nome, pastor? Uma entidade da denominação afrodescendente aí, né? Que vem tudo de ramificações espíritas. E aí essa entidade está sendo incorporada lá em Pernambuco. E eu estou incorporando a mesma entidade aqui em Três Pontas,
lá no bairro de lá, a mesma entidade lá no bairro, a mesma entidade lá em Varginha, em Boa Esperança, no Brasil inteiro a mesma entidade. Já que eles acreditam num Deus onipotente, então só Deus é onipotente, onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Como então que uma criatura que só Deus é onipotente, onipresente, onisciente, como então que ela consegue estar em vários lugares também ao mesmo tempo, sendo que só Deus é onipresente e eles acreditam nesse Deus onipresente? Então isso é uma contradição, pastor. Porque essas entidades que apresentam nos dias de hoje, igual minha mãe, meu pai faleceu faz uns 7 anos. Minha mãe disse que viu um suposto meu pai lá no quarto dela e falou pra ela assim: Maria, eu vim aqui te ajudar. E a mãe falou pra ele: não quero tua ajuda não. E apareceu pra ela umas 3 vezes. É meu pai, pastor? De acordo com a Bíblia? Não. As entidades que aparecem hoje, os santos que foram bons antigamente, independente da religião deles, eles estão vivos, pastor, num lugar intermediário, operando milagres? De acordo com a Bíblia? Também não. Pastor, então todas essas entidades, porque lá em Apocalipse capítulo 16, lá fala que vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que se dirigem aos reis do mundo todo com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, dando poderes para ele, operando milagres, prodígios, coisas maravilhosas. Então, são 3 poderes, pastor. Vi sair da boca do dragão, que é toda a forma de espiritualismo, que veio lá do Éden, que a serpente incorporou, Satanás incorporou na serpente, que é toda a forma de espiritualismo, que uma entidade incorpora na outra. Então, sair da boca do dragão, que é o próprio Satanás, da boca da besta, que é toda a forma de... É uma religião que tem muitos adeptos também, tem os ortodoxos, tem mais aí, romanos, né? E também essa parte, e o falso profeta, que são todas as partes de protestantes apostatados que saíram fora da palavra de Deus. São 3 poderes que o inimigo usa para poder operar sinais, maravilhas, prodígios. Isso procede, pastor? Com certeza a gente vê uma união nos conceitos, né? Porque a gente vê entre os cristãos e os espiritualistas o mesmo conceito, né? Morreu, foi bom, vai para o céu. Morreu, foi mal, vai para o inferno. Se não foi bom nem mal para ir para o céu, para o inferno, vai para um campo intermediário. Ali você se purifica a si mesmo, ou seja, a pessoa de Jesus também não entra, mais uma vez ela fica de fora. E depois você vai para o paraíso. Então, parece que essas ideias elas se encontram. Mesmo com nomes diferentes, com placas diferentes, vamos falar assim, no conceito final elas acabam se encontrando, né? Então, e aqui fala assim... se encontrando da Bíblia, né? Isso, então, aqui fala também no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º parágrafo. Eu creio na imortalidade dos espíritos, na capacidade de se comunicarem com os encarnados. Eu creio na evolução dos espíritos e no aperfeiçoamento consciencial que a religião, né, fala o nome aqui, proporciona a todos os seus fiéis, adeptos e seguidores. Ou seja, então aqui eles acreditam na imortalidade dos espíritos. Isso foge da Bíblia. E como eles acreditam num Deus onipotente, o Deus da Bíblia, eu acho que a palavra de Deus deveria ser em primeiro lugar, pastor. Já que eles colocaram que uma das doutrinas deles é acreditar em Deus. Acreditar em Deus é uma coisa, né? Agora, acreditar no Deus que está se revelando de várias formas, e uma delas é através da Bíblia, aí cai em contradição, né? Até a contradição também é porque se eles crerem num Deus onipresente, é só Deus que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E uma entidade ou um santo, ele também não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não é onipotente. Tem um rezando para ele ali, outro lá, no outro lugar. E ele está escutando a oração de todos. Também não. Porque a Bíblia fala que o morto não sabe de nada. Todos estão aguardando a ressurreição. Vamos ver aqui que essa reação, o que esse rapaz fala. Então, vamos ver. Ele fala um pouco sobre isso.
Por que pedir aos santos se nós podemos pedir diretamente a Deus? Quantas e quantas vezes você já pediu para alguém rezar por você? Nós também pedimos para os santos que já estão nos céus intercederem por nós. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Ah, eu peço intercessão do meu irmão da igreja, do meu pastor, mas eles estão vivos, os santos estão mortos. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Isso aí a gente já falou, né? E clamavam já em alta explicamos voz, o que dizendo: significa. Até quando, Senhor, tu que és o santo e verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? É Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Primeiro, os santos não estão mortos. Eles estão vivos e estão clamando a Deus. Segundo, eles estão cientes do que se passa na terra. Tá vendo, pastor? Então coloca eles como... Isso é uma pergunta muito interessante. Coloca eles como... O intercessor. intercessores, né? Em 1 Timóteo 2,5 só temos um intercessor, que é Jesus Cristo. Então, pessoal, esse estudo, então, ele não veio aqui para ofender ninguém novamente. Ele veio aqui para poder, passamos esse estudo aqui para poder esclarecer as pessoas e levar as pessoas à verdade. O senhor tem alguma palavra, pastor? Eu acho que não é fácil a gente passar pelo luto, não é fácil a gente perder uma pessoa querida. Infelizmente, nós estamos rodeados de mortes, né? De cemitérios, de funerais. Agora, com essa questão na Venezuela, aí, alguns estão dizendo que foi quase 10 mil mortos. Olha quantas famílias, quantas pessoas estão sofrendo com a perda dos seus queridos, né? E eu acho que a Bíblia traz um grande conforto na pessoa de Jesus, na maravilhosa pessoa de Jesus, na divina pessoa de Jesus, onde que nos promete justiça plena, nos promete um reencontro e não uma coisa terrível de você ficar sendo torturado eternamente. Isso para mim não traz conforto nem alívio nenhum da ausência do morto, né? Ou seja, Deus ele traz um verdadeiro conforto para o nosso coração, que é um dia encontrar Jesus, encontrar os nossos queridos, e aí sim a gente viver nesse estado de felicidade para todo sempre. Mas viver num estado de sofrimento por todo sempre, isso para mim não é a imagem bíblica que eu estudei na palavra do Senhor. Eu também não, pastor. Então é por isso que a gente tem que conhecer a verdade, aceitar ela de bom grado. Se você aí que estava na doutrina sendo enganado, vem para a verdade, não fica assim não. Mostre para as pessoas, mostre para Deus, mostre para o plano espiritual aí, de que lado que você está. Você está do lado da Bíblia. Aceite a Bíblia como sua única regra de fé. Não aceite esses ensinos que não são ensinos bíblicos. O ensino bíblico, então, sobre a morte, pastor, recapitulando rapidamente, o morto não sabe de nada, ele está num sono profundo, não esse sono nosso, é um sono que ele não sabe nada, pereceu todas as suas atividades, exceto algumas exceções. No Monte da Transfiguração, ali representa uma maquete da volta de Jesus, né? Mateus capítulo 16, no último versículo, lá fala que alguns dos que aqui estão não experimentarão a morte, até que vejam eu na minha glória. E aí aconteceu logo após isso, Mateus capítulo 17, o Monte da Transfiguração. Apareceu Moisés, Elias. Moisés representa aquela classe de pessoas que vão morrer e ressuscitar na volta de Jesus. Elias representa aquela classe de pessoas que vão estar vivos por ocasião da volta de Jesus, vão ser transformadas. E Moisés, então, representa aquela classe de pessoas, conforme eu já disse, que vão ressuscitar. E Jesus, lá fala que suas vestes ficaram brancas, e sim como vai ser a volta de Jesus, suas vestes totalmente brancas, repleto de anjos em volta dele. Então ali cumpriu a promessa que Jesus Cristo tinha feito para esses apóstolos que estavam ali, alguns deles. Alguns dos que aqui estão não experimentarão a morte até que vejam eu na minha glória. E foi isso. Então, é na volta de Jesus que vai acontecer a ressurreição e a transformação de quem estiver vivo. Não tem ninguém no lugar intermediário, isso é uma mentira. Não tem ninguém num suposto inferno queimando, e muito menos no purgatório esperando ela purgar os pecados dela ali para ter salvação.
Sendo que Hebreus 9:27 fala que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso juízo. Então, se acontecer de algum outro momento, ou, né, não sei, alguma circunstância, aparecer uma pessoa para você, um ser, um espírito falando que é o morto, não acrediteis. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, fala que são espíritos de demônios, operadores de sinais. É como se fosse o dragão, a antiga serpente, mas os anjos dele. Porque lá em Apocalipse capítulo 12, ali fala que Satanás foi atirado para a terra, igual já li, e com ele a terça parte das estrelas do céu, a terça parte dos anjos com ele, que são os demônios, que são as entidades que aparecem para as pessoas, fazem curas, fazem milagres, para, se possível, enganar os escolhidos. Então, não é a pessoa que volta, são espíritos de demônios, conforme lá em 1 Coríntios capítulo 11 fala, não é eu que estou falando isso. Então, eu queria que você voltasse para a Bíblia, abrisse seu olho e voltasse para a verdade, vim para a verdade. É isso aí. Pastor, você tem alguma coisa? Eu acho que o nosso fundamento maior é a pessoa maravilhosa de Jesus e a Bíblia, e é nisso que a gente tem que se apegar com todas as nossas forças, porque tem muita coisa estranha, diferente, e que no final não vai ser areia, não a pedra, né? Não a rocha. Então, apeguemos na verdade e você alcançará o favor de Deus na sua vida, na sua família. Ajude as pessoas que não conhecem isso. As pessoas sinceras que querem se achegar à verdade vão achar isso daqui e vão tomar a posição certa, né, pastor? Exatamente. Então, esse é o nosso desejo, nossa oração. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós. Até o próximo estudo. Até o próximo estudo.